o ato de perdoar e o servo malvado. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 35. O Senhor Jesus agia neste mundo em graça absoluta. A graça deve caracterizar neste tempo todo discípulo do Senhor Jesus. Contudo, o mal não deve ser tolerado em nosso meio, porém, deve ser ponderado e retirado. Quando houver ofensa ou injustiça, deve-se primeiramente procurar ganhar o irmão errado com o espírito de brandura. Caso ele dê ouvidos, a ofensa deve ser perdoada e esquecida. Se ele não atender, o irmão que foi ofendido ou injustiçado deve levar mais um ou dois irmãos. Veja o versículo 16 e também Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, para despertar a consciência de quem fez a injustiça. Se nem isso for suficiente, o caso deve ser levado ao conhecimento da igreja. Somente depois que o errado não atender à igreja, o irmão que sofreu a injustiça tem o direito de tratar o outro como gentil ou publicano. Pode acontecer que, conforme a situação, o irmão que fez a injustiça tenha de ser excluído da assembleia. Esta pode e deve agir de acordo com a palavra do Senhor, tirando o iníquo do seu meio, conforme o versículo 18, e também 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. O que a assembleia ligar ou desligar, se ela o fizer sob a direção do Senhor, será reconhecido no céu, porque ela age por ele e com ele. A assembleia dispõe do Espírito Santo e da palavra de Deus e pode recorrer ao Senhor em oração, como é visto neste capítulo, versículo 19, quantas vezes ela tiver de admitir ou a excluir da mesa do Senhor. O Senhor quer estar pessoalmente no meio dos seus, em espírito, toda vez que eles estiverem reunidos em torno dele, reconhecendo-o como cabeça e guia. Versículo 20. Quantas vezes devo estar disposto a perdoar? O Senhor o diz 70 vezes 7 vezes, quer dizer, quantas vezes for que aquele que me ofendeu ou injustiçou reconhece o erro e se arrepende. Quanto ao perdão e ao amor, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 4, versículo 32 e capítulo 5, versículo 1. Com quanto prazer, quantas vezes e quão cabalmente Deus perdoa quando vê em nós um arrependimento verdadeiro e uma confissão aberta. Deus, porém, não nos perdoa, não nos dá a sua paz quando nós não perdoamos ao nosso irmão. Também isto é visto neste capítulo 18 de Mateus, versículo 35. Temos aqui, simultaneamente, uma parábola que se aplica ao caminho de Deus para com os judeus. Eles tinham uma dívida impagável para com Deus de 10.000 talentos, ou seja, 2.330.000 vezes o salário mínimo, pois haviam transgredido a lei e matado os profetas e o Filho de Deus. Deus os perdoou quando seu Filho na cruz por eles intercedeu. Pai, perdoa-os. Deus enviou o Espírito Santo e por meio de Pedro e Estevão, Atos capítulo 3, versículos 17 a 21, e o capítulo 7, mandou pregar-lhes mais uma vez o reino. Mas não deram ouvidos, antes mataram a Estevão. Afora isto, vedavam também os que queriam levar o evangelho aos gentios, que, em comparação com os judeus, deviam a Deus somente 100 denários, quase 4 vezes o salário mínimo. Essa atitude dos judeus entristeceu os outros conservos, que então os acusaram perante Deus
E assim aconteceu que um pleno juízo se desencadeou sobre os judeus. Atos capítulo 18, versículo 6, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 15 e 16, Deus os entregou aos atormentadores, e eles não sairão da prisão até que tenham pago tudo, sim, até haverem recebido em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías capítulo 40, versículo 2. Os judeus, então, hão de implorar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ao invés de estarem amargurados sobre a conversão dos gentios e do perdão a estes concedido, o próprio Israel irá anunciar aos gentios as boas novas divinas de que está bem próximo o reino de Cristo. Isaías capítulo 66, versículo 19.